Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Na empresa onde eu trabalhava, pelo menos ali na nossa sala, a gente tinha o costume de ouvir esse programa todo dia. O rádio ficava ligado o tempo todo. Só que quando começava a música da minha vida, aumentávamos o volume e todo mundo ficava quieto. Era sagrado. Era como se fosse um ritual. A gente não perdia um dia. Aí de alguém que começasse a falar fiado bem na hora da história. Era proibido até atender telefone, só para você ter uma ideia. Deixávamos, inclusive, para tomar um cafezinho bem nessa hora. Detalhe, nossa gerente sabia que fazíamos isso e não ligava, pelo contrário. Quando dava, até ela aparecia ali na sala para acompanhar a história. E quando uma de nós não podia ouvir até o fim, quem perdia sempre perguntava depois como tinha sido o final. E quando a história era boa, ainda ficávamos comentando no intervalo do almoço. Ali na empresa, todos sabiam que a gente adorava o programa. E teve uma história que me marcou muito. Era de um rapaz que tinha uma paixão. Ele mandou a carta dizendo dessa paixão que ele tinha por uma colega do serviço dele. Uma paixão secreta, ninguém sabia. Nem mesmo a menina sabia. Até porque ela era comprometida, tinha namorado e justamente por isso o rapaz nunca conversou nem com ela nem com ninguém. Apesar de gostar dela muito e em segredo, pasmem, há quase 2 anos. Em respeito a ela, ao relacionamento que ela tinha, ele preferiu ficar na dele, não se apresentar, né? Para não atrapalhar, embora isso lhe causasse muito sofrimento. A história acabou chamando a atenção de todo mundo, porque realmente não deve ser uma situação muito fácil, né? Deve ser uma coisa triste, ser obrigado a sufocar os sentimentos. Inclusive depois, comentamos bastante sobre essa história enquanto almoçávamos. Uma das minhas colegas falou: nossa, como eu queria que tivesse alguém que me amasse assim, do jeito que esse rapaz amava essa menina. Até eu, que na época tinha namorado, comentei: tem razão, viu? Deve ser maravilhoso ser amada desse jeito aí. Aliás, o rapaz dessa história deve ser um cara muito sensível, né? Mas muito tímido. Deve viver uma vida triste, porque, sei lá, amar assim em segredo, principalmente no caso dele, que já gosta da menina há tanto tempo, eu não sei se conseguiria. Olha, o assunto rendeu. E não sei porquê, mas a carta acabou me marcando. Tanto que eu lembro, depois de tanto tempo. Uns 6 meses depois, terminei o meu namoro. Briguei com o meu namorado, quer dizer, brigar não é o termo, a gente já acabou porque não estava dando mesmo, né? Não estava legal. Muita discussão, muita briga, mas aí, como se fosse pouco, descobri que ele andava me traindo. Além da relação não estar legal, ele andava me passando para trás. E com uma amiga minha, ou uma menina que eu pensei que fosse amiga. Pensa na desilusão, uma dupla traição. Apesar do meu namoro estar meio capengando, fiquei triste, viu? Desanimado, porque é coisa muito difícil a gente se sentir traído. Fazia uns 3 anos que a gente estava namorando e eu gostava dele, mas não pensei 2 vezes para acabar com tudo. Eu sempre tive comigo que perdoar a traição não era uma coisa que a gente conseguia. Pelo menos eu não conseguiria. E olha, não consegui mesmo. Foi um período difícil, triste. Depois que terminamos, os traidores assumiram publicamente que estavam juntos. E nada me tira da cabeça que o caso dele já era meio antigo. Bom, apesar de tudo, me dei conta de que foi até bom, viu? Mais ou menos depois de uns 2 meses,
colega de trabalho veio conversar comigo. Já nos conhecíamos há bastante tempo, mas apesar de volta e meia a gente conversar, não tínhamos assim muita intimidade. Entre uma coisa e outra, ele perguntou: então, Gênesis, soube que você não está mais namorando, é verdade? Pois é, Sandro. Acabou, né? Faz uns 2 meses já que terminei lá com o André, a gente não tá mais junto. Puxa vida, só fiquei sabendo agora, mas vem cá, o que houve? Desculpa a curiosidade, mas é que vocês pareciam tão apaixonados. Ele falou aquilo, mas deve ter se dado conta de que estava sendo um pouco invasivo, né? E aí ele falou: puxa, desculpa, eu não queria me meter. Não, imagina, Sam. Tudo bem. Falei aquilo e acrescentei que o fim foi uma decisão tomada assim em conjunto, já que o namoro não estava legal. Nem mencionei a traição. Até para evitar fofoca, comentários, sabe? Ele ficou me olhando assim durante o tempo e perguntou: e você sente alguma coisa por ele ainda? Balancei a cabeça de um lado para o outro. E como era um assunto assim que não me agradava muito, mudei a conversa. Perguntei para ele assim para disfarçar: mas e você? Tá namorando? Ele falou que estava sozinho, que aliás fazia tempo que não tinha ninguém. Encerramos a conversa até porque uma colega se aproximou e já foi mudando o assunto. Enfim, volta e meia depois disso, o Sandro se aproximava e puxava assunto comigo. Eu também não sou boba, comecei a reparar nele e comecei a desconfiar que ele pudesse ter algum interesse em mim. Só que por algum motivo, ele nunca fez nenhum convite, nunca falou nada assim que desse a entender que quisesse alguma coisa comigo. De todo modo, passava essa impressão, que tinha algum interesse. Daria uns 2 meses, lembro que eu estava de aniversário, alguns colegas vieram me cumprimentar, só que para minha surpresa, perto do finzinho assim do expediente, o Sandro entrou pela porta da sala. Numa das mãos, ele trazia um arranjo de flores e na outra, um embrulho. Parecia um presente. Veio direto até a minha mesa. Parabéns, Jennifer. Comprei uma lembrancinha para você aqui. Espero que você goste. Éramos em 5 meninas ali naquela sala. E todas elas bateram palmas, sabe? Gritaram. Fizeram uma bagunça. Teve uma que até assobiou. Eu, da minha parte, fiquei até meio sem jeito, porque não esperava. Imagine, ele tinha comprado um arranjo de flores e um presente para mim. Olha, eu não sabia o que fazia para agradecer. Mas adorei, claro, né? Nossa, fazia tanto tempo que eu não ganhava flores. A última vez tinha sido no Dia dos Namorados. Mas isso foi lá bem no comecinho do meu namoro com o André. Aliás, por que será, né, que as pessoas são assim? Começam, os homens principalmente, começam tão românticos, tão sensíveis e depois acabam mudando. Olha, eram flores tão bonitas, um arranjo assim, bem perfumado. E além das flores, uma caixa de bombons finos. Trocamos um abraço, ele me deu os parabéns e achei que me apertou assim, de um modo assim até meio exagerado. E também foi um abraço bem demorado. Antes de me soltar, ele ainda sussurrou no meu ouvido: adoro você, sabia? Olha, eu senti até um arrepio naquela hora, porque ele me abraçando assim, como se não quisesse me soltar mais, e ao mesmo tempo sussurrando aquilo no meu ouvido. Deu até um tremelico assim do corpo todo. E sabe, depois que ele saiu da sala, as meninas não paravam de falar. Uma chegou a dizer, sabe, olhou assim para mim, sorriu e falou: olha, Jennifer, para mim o Sandro tá gamadaço, viu? Imagine, flores, bombons. E esse abraço aí que ele te deu,
Pensei que não fosse te soltar mais. Ela falou e todas as outras meninas riram. Claro que eu desconversei, né? Falei que não tinha nada a ver. Ele só estava querendo ser gentil. Só que aqui dentro fiquei bastante pensativo. Eu já estava com essa impressão de que ele queria alguma coisa comigo. Mas depois do meu aniversário e desse gesto dele, convenhamos, né? Amei tudo e olha, não vou mentir. Também fiquei pensando naquele abraço. E principalmente naquilo que ele tinha sussurrado pertinho do meu ouvido. Ele falou que me adorava. Na hora da saída, a gente se encontrou ali na frente. Ele sorriu, eu sorri também, agradeci de novo. Falei que tinha adorado tudo. E foi a partir desse dia que eu passei a olhar para esse rapaz de um modo diferente. E começou a rolar aquela paquerinha entre a gente. Um dia depois do almoço, ficamos conversando na esquina ali perto da empresa. Perguntei algumas coisas para ele, porque eu tinha alguma curiosidade. Coisas bem pessoais. E olha, pelo modo como me olhava, eu já não tinha mais dúvida. Ele estava interessado em mim. E não era só para amiga não, viu? Agora o estranho é que ele não falava. Pelo menos nada assim, nesse sentido. Não me convidava para tomar alguma coisa, para nada. Para irmos a algum lugar depois do serviço. Será que eu estava enganada? Será que não havia interesse nenhum da parte dele e ele só era uma pessoa gentil? Olha, difícil, viu? Difícil. No dia do meu aniversário, só ele me deu presente. Flores, então, nem se fala. E por que ele disse que me adorava? Mas se me adorava, por que não dizia nada que materializasse esse sentimento? Alguns dias depois, como vi que ele não tomava iniciativa, e já me sentindo bastante mexida por aqueles gestos todos dele, me adiantei. No sábado a gente trabalhava só até meio-dia. E na saída, perguntei se ele estava indo para casa ou para algum outro lugar. Se não queria comer alguma coisa comigo. Ele sorriu nessa hora, mas um sorriso tão bonito. Na verdade, parecia que seu sorriso tinha se iluminado. E é claro que aceitou o convite. Fomos a uma banquinha de pastel, onde eu costumava comer de vez em quando, e desde o começo deu para ver que ia dar samba, como diz uma amiga minha, porque o clima entre a gente ficou, assim, bem condizente com o interesse amoroso. Mas ainda com medo de que tudo ficasse por isso mesmo, entrei no assunto. Comecei a falar das flores que ele tinha me dado. Falei que tinha ficado emocionado. Repeti tudo aquilo que já tinha dito. Acrescentei que fazia muito tempo que eu não recebia um buquê. E ainda acrescentei. Posso te fazer uma pergunta, senhor? Uma pergunta que eu tenho assim, sabe? Faz tempo que eu quero te fazer. Na verdade, desde o dia do meu aniversário. Por que aquele teu gesto? Por que você me deu aquelas flores? É que normalmente a gente faz isso assim para alguém especial, né? Ele franziu a testa, desviou o olhar, depois me encarou de novo. Você nunca ouviu falar que as flores são a linguagem do amor? Olha, eu sentia até um friozinho na barriga naquela hora. Sim, é claro que eu já ouvi, mas afinal, o que você quer dizer com isso? Por acaso você queria me dizer alguma coisa a mais? Quando me deu aquele buquê? Ele colocou o braço assim sobre a mesa e colocou a mão sobre a minha, enquanto me olhava assim fixamente, até que sorriu de novo e falou: quando um homem dá flores a uma mulher, Jennifer, na verdade, ele está querendo dizer que
Será que você não entendeu ainda? Eu te amo. Olha, naquela hora meu coração disparou. Meu corpo trepidou de um jeito assim que eu pensei que fosse me dar um ataque. Não consegui dizer uma palavra. Só fiquei olhando nos seus olhos e olha, eles irradiavam tanta ternura, tanta doçura. Foi então que eu percebi que ele estava se aproximando. E já antevendo o que ia acontecer, só fechei os olhos e fiquei esperando o contato. Foi um momento mágico, o beijo mais gostoso de toda a minha vida. Depois do beijo, ele olhou assim para mim, fez um carinho no meu rosto e completou. Sempre sonhei com esse momento, sabia? Era o meu sonho provar o sabor da tua boca. Bom, se tinha alguma dúvida, caiu por terra naquela hora, né? Olha, eu nunca poderia imaginar que ele fosse um cara tão romântico, tão sensível. Acho que só Deus para saber o quanto isso mexeu comigo. Eu sei que tem mulher que não gosta de homem romântico. Sabe? Eu adoro. E o fato é que começamos um namoro ali mesmo. Não vou mentir, viu? Antes de aceitar, pensei muito, refleti. Não queria cometer outro engano, como tinha cometido com o meu ex. E também pelo fato de meu namoro ainda ser meio recente. Sei lá, eu fiquei com medo de me decepcionar de novo. O medo era justamente esse. Eu também seria uma mentirosa se dissesse que ainda não sentia uma pontinha de dor aqui no peito por causa do fim do meu outro namoro. No fim, achei que valia a pena fazer uma tentativa com o Sandro. Quando aceitei o seu pedido, ele ficou tão feliz. Olha, parecia um menino. E desde o começo, nunca me arrependi. Só que ele guardou um segredo de mim que somente depois de completarmos 6 meses de namoro, ele resolveu revelar. Um dia estávamos ali em casa e ele disse que queria me mostrar uma coisa. Na verdade, queria que eu ouvisse. Era um áudio. Na hora, pensei que fosse uma música, uma mensagem. E era uma história. Na verdade, era uma história que tinha sido narrada, adivinha onde? Aí nesse programa. Há muito tempo. E olha, quando eu escutei, eu sinceramente não acreditei. Quando ouvi as primeiras palavras, sabe? Olha, eu não sei o que me deu. Eu não consigo dizer o que eu senti. Uma história que tinha sido narrada nesse programa há muito tempo. Como falei lá no início, lembra? A gente não perdia uma carta. E a história que ele me mostrou era aquela história que tinha me marcado um tempão atrás. Era do rapaz que amava em segredo sua colega de trabalho. Mas pelo jeito, ela tinha namorado. E em respeito ao relacionamento dela, ele nunca abriu o coração. Amou em segredo por aqueles 2 anos a fio. Olha, não vou mentir, viu? Me senti confusa, meio perdida. Sabe, ali me perguntando, como assim? Fiquei sem entender por que ele queria que eu ouvisse aquela história. Justamente aquela. Embora já imaginasse que... Mas sabe, imaginar uma coisa tão... Até que no fim, ele perguntou se eu tinha gostado. Eu disse que já tinha ouvido aquela história muito tempo atrás. E pro meu espanto ele revelou. Fui eu que mandei essa carta, Jennifer.
Será que você não entendeu ainda? Sou eu o cara dessa história. E é você a menina que eu amava em segredo. Você não pode estar falando sério. Como que não? É claro que sim. Eu sabia que você ouviu o programa lá na sala e resolvi mandar essa carta. Mudei os nomes, claro, para ninguém saber que era eu. Só que eu nunca imaginei que tudo teria esse desfecho. Que agora você estivesse aqui comigo. Olha, foi a maior surpresa da minha vida. Quando que eu podia imaginar? Eu tinha adorado a história. Tanto que me marcou. Ficamos comentando na hora do almoço, sem saber que era sobre mim. Esse foi, na verdade, outro presente que a vida me deu. Fiquei muito emocionada de saber que ele já me amava há tanto tempo e guardava tudo para si, em respeito por eu ser comprometida. Me diga, existe homem desse jeito, que faz o que ele fez, que age como ele agiu hoje em dia? Não tem. Isso diz muito sobre o seu caráter, sobre o homem que ele era. O que só me fez eu me encantar ainda mais. Prometi que um dia também mandaria nossa história para esse programa. E olha, demorou algum tempo, viu? Na verdade, anos. Mas estou aqui para cumprir a minha promessa. Também mandei a nossa carta e essa é a definitiva. Essa é para sempre. Nunca mais nos separamos. Estamos casados, 2 filhos, um menino de 4 anos e uma bebezinha recém-nascida. E posso dizer sem medo de errar que o Sandro foi a melhor coisa que me aconteceu. Melhor presente que a vida poderia me dar. Por tudo isso e muito mais, digo que tô com tudo, viu? Não sei nem o que fazer para agradecer a Deus. Acho que sou uma pessoa privilegiada, porque fui contemplada com o mais puro e lindo dos amores. Repito, que outro homem teria a atitude que ele teve? Só tenho a agradecer a Deus por ter do meu lado essa pessoa maravilhosa, esse homem que me conquistou, e sem fazer esforço. Esse homem que chegou para transformar todo o meu mundo, que se tornou tudo para mim, meu sol, meu tudo, o grande amor da minha vida.